O texto é um pouco longo, mas eu quero ler com você esse texto todo. Nós vamos ler até o 43, só para a gente estabelecer bem a história, para você ter ela clara na sua mente, para ficar fácil. E assim a gente pode entender direitinho o que o texto diz, o que o texto está trazendo para nós e como nós podemos aprender com ele de forma poderosa. Você está aí já nele? Amém. Lucas 23, 33. Acharam? Amém. Amém. Isso, amém. Por favor, não deixa eu sozinho aqui. Isso, me ajuda. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. O povo estava ali e tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros e a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Versículo 39. Um dos malfeitores, crucificado, blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo, e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Feche seus olhos um momento. Senhor nosso Deus, nós, nesta manhã tão maravilhosa, chegamos à tua casa, entoamos louvores ao Senhor, ouvimos já um pouco da tua palavra, ofertamos, fizemos tantas coisas nesse lugar, mas agora queremos ouvir a tua voz. Queremos que o Senhor toque em nosso coração, fale conosco. Pedimos a ti agora, Pai, que estenda as tuas mãos sobre nós nesta manhã e toque em nossos corações, nos ensinando, nos levando, Senhor, a irmos adiante, a aprendermos cada dia mais com a tua palavra e com o teu poder, Senhor. Somos gratos nesta manhã por tudo que o Senhor tem feito até aqui, mas nós queremos mais, Senhor. Ministra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Esse texto é um tanto quanto conhecido também da palavra do Senhor, não é? Ele traz esta história dos dois ladrões que foram crucificados junto com Jesus, um à sua direita, um à sua esquerda. E a Bíblia trata como um dos malfeitores, né, que se compadeceu de Jesus, entendeu que ele estava ali pagando pelo seu erro, não é? Mas viu que Jesus estava ali por consequência não de um erro, mas de um julgamento incorreto. E o outro que estava bravo ainda, chateado, zombava de Jesus e clamava: se você é o Rei dos Reis, salva-te a ti mesmo e aproveita e salva nós também. Não é? Então veja, nós temos ali duas pessoas ao lado do Senhor Jesus. Você deve estar me perguntando: pastor, por que tinha 3 cruzes? Por que tinha 3 pessoas crucificadas naquele dia? Por que cada uma de um lado do Senhor Jesus? Por que Jesus não estava à direita? Já que ele é o Deus poderoso, à direita. Né? Por que ele não estava à esquerda, então, se ele foi condenado à morte? Por que ele estava no meio? Por que tinha 2 pessoas, uma de cada lado deles? Por que cada um estava ali? Por que esses homens estavam ali? A Bíblia não dá os nomes dele. A Bíblia não dá o crime que eles cometeram. A Bíblia não fala sobre a história de vida que eles tiveram para chegar naquele momento e ser condenado
a cruz. A Bíblia não nos fala nada disso. Mas a Bíblia deixa claro que houve algo ali. Houve algo ali. Houve uma escolha. Houve uma escolha. E é sobre isso que eu quero falar nesta manhã com vocês. O poder das escolhas. O poder das escolhas. Talvez você esteja dizendo assim, pastor, mas que escolha? Veja, todos nós fazemos escolha todos os dias. Sim ou não? Para chegar aqui, quantas escolhas você fez para chegar aqui hoje? Talvez você vai dizer assim, nenhuma. Só me troquei, saí correndo e cheguei. Deu tempo de pensar em nada. Não. Parece que não. Mas a gente faz escolha todo o tempo. Você escolheu a roupa. Você começou ontem escolhendo que hora que você ia acordar. Se você ia pôr o relógio para dar aquela dormidinha a mais, aqueles 5 minutinhos de lambuja. Né? Você escolheu que roupa você ia pôr. Se você é moça, mulher, lá em casa não tem esse problema. Mas lá na sua casa deve ter. Você deve ter escolhido uns 3, 4 vestidos primeiro para ver qual que você ia usar. Para ver qual que você ia usar. Nós homens não. Pegou a calça, uma camisa, está tudo certo. Tudo em ordem. Mas veja, você escolheu o que você ia tomar de café. Se você ia tomar café. Se você não ia tomar café. Se você conseguiu sair cedo. Você escolheu a roupa das crianças. Você fez um monte de escolhas até chegar aqui. Várias. Várias. Algumas tranquilas, outras nem tanto. Não é? Mas você teve que fazer escolhas. E tudo na nossa vida é escolha. Você escolhe ser responsável ou não. Você escolhe trabalhar ou não. Você escolhe trabalhar e trabalhar direito ou trabalhar de qualquer jeito. Você escolhe tudo na sua vida. Tudo é questão de escolha. E a pergunta que fica para nós, diante dessas 3 cruzes, é que Deus estava dizendo para nós: eu sempre vou te dar uma opção de escolha. Quando Deus coloca aqueles 2 homens, que nós chamamos um de mau e o outro de bandido bom. Nós não tinha 2 homens lá, pastor, um bandido bom que se converteu e o outro bandido ruim que estava brigando com Deus. Não, os 2 eram bandidos, os 2 estavam julgados. A Bíblia diz que os 2 eram homens maus. Mas quando Deus coloca esses 2 homens ao lado de Jesus, Ele quis deixar para nós, na história, registrado, que eu e você sempre vamos ter opção de escolhas. As escolhas sempre vão fazer parte da nossa vida. E aqueles 2 homens tiveram a oportunidade de escolher. E cada um deles também fez a sua escolha. Ainda que eles tenham vivido uma vida toda escolhendo o mal. Por isso eles estavam sendo julgados e crucificados naquele dia. Porque viveram uma vida má. A Bíblia diz que eles eram ladrões, eles eram bagunceiros, arruaceiros. Por isso foram julgados a ponto de ser crucificados. Para ser crucificado pelo romano, o crime é grave. Não é, Roma não sai crucificando assim de graça. Com um crime comum, algumas chibatadas resolvia, e algum tempo de cadeia. Mas com um crime grave, sim, era questão de crucificação. Então esses 2 moços não eram gente boa, não. Para estar na cruz, não era gente boa. Mas Deus estava mostrando para mim e para você algo. Quando Ele resolve colocar 3 cruzes sobre o Monte Calvário, Ele queria mostrar para nós que sempre vai haver a opção de escolhas. Sempre Deus vai colocar diante de nós opção de escolhas. Eu e você somos chamados para escolher aquilo que nós vamos viver. Nós escolhemos como vamos viver. Como vai ser a nossa vida. Que roupa eu vou usar, que tipo de roupa eu vou usar, que lugar eu vou frequentar, que lugar eu não vou frequentar, aonde eu quero estar com a minha família, aonde eu não quero estar com a minha família, o que eu vou comer, o que eu não vou comer. Se eu conheço meus filhos, essa hora eles já estão perguntando o que nós vamos comer no almoço. Quando não, a gente está almoçando e a pergunta deles é: pai, mas o que vai ter para janta? Parece que falta comida em casa. Eu pergunto assim: mas já faltou comida em casa alguma vez? Não. Então fica tranquilo, vai ter alguma coisa para comer. Mas o quê? Não sei. Alguma coisa nós vamos comer. Mas eles querem escolher já. Por quê? Querem fazer escolhas já. Então Deus nos chama para aprendermos a viver as escolhas da vida.
E eu e você temos que fazer as escolhas corretas. Porque a pergunta que vem para nós é essa: para onde as tuas escolhas estão te levando? Essa é a grande pergunta que fica com aquelas 3 cruzes. Aonde as tuas escolhas estão te levando? 2 homens crucificados ao lado do Salvador do mundo. Um recebeu a salvação. O outro continuou indo pelo mesmo caminho que estava. Mas o outro não tinha chance de mudar também e clamar: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim também? Podia ou não? Mas o que ele fez? Ele escolheu permanecer no seu erro. Ele escolheu permanecer naquilo que ele estava sendo condenado para viver ou para morrer. Mesmo ali, no momento da morte, eles tiveram uma oportunidade de escolhas. Então eu e você, em todo tempo, nós somos chamados para escolher. Agora eu queria chamar bastante a sua atenção. Eu vou te dar 4 pontos rápidos para você entender o poder que tem as escolhas na sua vida. E eu vou lembrar para você de alguns personagens da Bíblia que vão nos ensinar que o poder das escolhas é algo formidável, algo maravilhoso. Primeira pessoa que eu quero lembrar você e trazer você para entender é o quê? As suas escolhas, elas podem adiantar o seu propósito. As minhas escolhas podem adiantar o meu propósito. Como, pastor? Lá em Josué, no capítulo 24, versículo 15, para reduzir, Josué faz uma declaração, e você lembra dela. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas antes de fazer essa decisão, se você pegar o texto todo, ele chama o povo de Israel e diz assim: gente, está na hora de vocês pararem e escolherem. Escolham se vocês querem servir ao Senhor ou se vocês querem servir a outros deuses. Escolham se vocês querem viver na paz do nosso Deus ou se vocês querem viver uma vida de qualquer jeito. Mas escolham, ele diz, porque eu e a minha casa, nós já escolhemos. Nós vamos servir ao Senhor. E, nesse momento, o propósito de Josué é adiantado para tudo. Ele começa a viver coisas poderosas. Ele vive coisas poderosas na presença de Deus. Por quê? Porque ele escolheu fazer, ele tomou a decisão certa e fez a escolha certa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando Deus olhou para ele e viu essa decisão no seu coração, Deus disse: eu posso confiar nesse homem. Então, quando Moisés sai de cena, Josué entra, dirige o povo na entrada, atravessa também um mar, um Jordão, entra na terra prometida, conquista aquela terra toda. Mas por quê? Porque ele fez uma escolha. E as boas escolhas, elas adiantam o nosso propósito. Elas adiantam o nosso propósito. Elas nos dirigem para aquilo que nós somos chamados para fazer. Então, eu e você temos uma responsabilidade na nossa vida. Tomarmos decisões que vão adiantar o nosso propósito. Tomarmos decisão que vão adiantar o nosso propósito. Aproveitar, Rafael, já que você expôs aqui a situação, não é? Ele tomou uma decisão quando eu liguei para ele. Ele teve que tomar uma decisão. Caminhar em direção ao propósito ou reter o propósito. As boas decisões vão adiantar os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Não tenho dúvida disso. Josué viveu uma vida de vitória. O Senhor fez o que para ele? Josué, fica tranquilo. Aonde você for, eu serei contigo. Onde puser a planta do teu pé, será vosso. Aonde você for, o Senhor estará contigo. Por quê? Porque ele tomou uma escolha, uma decisão de servir ao Senhor. Então hoje, eu e você temos que tomar certas decisões, que às vezes nós vamos vivendo no automático. Não é? Você entra no carro, liga o carro, sai andando, aí depois você pergunta assim: nossa, será que eu fechei a porta de casa? Por que a gente pergunta isso? Porque a gente saiu de casa no automático. Não é? Você sai de casa, você fecha a porta, você entra no carro, você liga, você põe o carro e tal. E agora eu estou com esse carro meu, tenho que pedir daquela chave que você não precisa pôr lá. Então, para perder isso em 2 minutos. Não é? Então eu já fiz uma escolha. Eu entro no carro e ponho a chave dentro do bolso.
Eu não ponho ela no painel, eu não ponho ela no... Né? Porque senão você chega, joga ela no painel, o carro funciona, você vai embora. Aí quando você desce, ela fica lá. Aí você não sabe onde você pôs. Aí desce, a mulher vê que você esqueceu lá, pega e põe na bolsa. Aí você fica procurando que não doido, não sabe onde está. Entendeu? E ela já pôs na bolsa. Acontece isso. Então eu tomei uma decisão. Depois que deu 2 vezes que deu errado comigo, eu tomei uma decisão. A chave eu entro, ela fica no meu bolso. Na hora que eu desço, já está no meu bolso. Ela não precisa de chave para fechar, para fazer nada. Então eu estou tranquilo. Resolvi. Então isso adianta os meus propósitos, porque eu não tenho que ficar pensando na chave. Eu já resolvi o que eu vou fazer com a chave. Então eu não tenho que ficar pensando sobre a minha vida espiritual. Eu já resolvi o que eu vou fazer na minha vida espiritual. Eu vou servir ao Senhor. Amém? Amém. Outra coisa importante que as escolhas fazem na nossa vida, da mesma forma que ela pode adiantar o meu propósito, ela também pode atrasar o meu propósito. E você vai notar isso claramente num texto que eu vou te passar. Abre a sua Bíblia aí. 2 Samuel, capítulo 2. Desculpa, 2 Samuel, capítulo 11. Versículo 1. Se você quiser abrir sua Bíblia, pode. Senão eu vou ler aqui para você, para a gente ganhar tempo. Mas se você for rápido de Bíblia, aí me acompanhe. Amém. Amém. 2 Samuel 11, 1. Boas escolhas adiantam o meu propósito, mas escolhas atrasam o meu propósito. Vou provar para você isso. Como? Vamos ler? Na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel. E eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Davi, nessa época, nesse ano, resolve não sair para a guerra. Resolve mandar os seus soldados, os seus oficiais. Ele já é o rei, não tem necessidade de estar lá na frente da batalha, não é? É como você, ser empresário, você já tem a sua empresa, você não precisa estar lá todo dia, você põe as pessoas para fazer o serviço, elas fazem, e você está tranquilo. Você vai cuidar de outras coisas. Mas ele tomou uma decisão naquele dia. A Bíblia diz que na época em que os reis saíam para a guerra, ele tomou a decisão de ficar. E o que aconteceu? Quem conhece mais esse texto aí? Quem lembra? O pior desastre da vida de Davi aconteceu na escolha que ele fez. Um homem segundo o coração de Deus, mas com uma escolha errada, que levou ele a viver o pior pesadelo da sua vida. O pior pesadelo da sua vida. Nessa vez, é quando ele conhece Batseba. É quando ele resolve trazer a mulher de Urias para dentro de sua casa. Não contente com isso, ele resolve pegar Urias e colocá-lo na frente da batalha. Mas não contente com isso, ele escreve uma carta para o general dizendo assim: pega esse homem aqui, soldado Urias, põe ele na frente da batalha. Agora que o inimigo vier, sai todo mundo correndo, deixa ele sozinho para ele morrer. E aí, não contente, ele faz uma outra escolha. Ele pega essa carta, dá na mão do cara e fala: Tó, leva, entrega para o general a sua sentença de morte. Quantas escolhas? Então, uma escolha errada pode atrasar o seu propósito. Mas, pastor, Davi continuou sendo rei. Continuou. Quando o profeta vem falar com ele, o profeta diz assim: bom, por que você fez isso? Deus te perdoou o seu pecado. Mas a espada nunca mais vai se separar da tua casa. Seus filhos te perseguirão. O profeta faz profecias ali na hora, que se cumpriram depois, duríssimas. Mas nunca mais a espada saiu da casa de Davi. Sempre houve guerra, morte e perseguição. Tanto que no final da sua vida, quando ele disse assim: eu vou construir um templo para o Senhor, Deus falou para ele: para mim não, sua mão tem muito sangue, seu filho constrói. Mas pastor, um homem segundo o coração de Deus, com escolhas erradas, vão atrasar o seu propósito. Ele podia ter construído o templo, talvez, se eu tivesse tomado aquela decisão. Não sei, estou conjecturando, mas ele podia. Como eu e você podíamos estar em outro lugar, ou em outra situação, se tivéssemos tomado uma outra decisão lá atrás. Então, as nossas más decisões, as nossas más escolhas, elas atrasam o nosso propósito. Amém? Amém. Então, saiba fazer boas escolhas. No tempo em que os reis saíram à guerra, Davi ficou. Escolha, irmão, aprenda a fazer escolhas pelo Espírito.
Davi fez uma escolha pela carne. Pela carne, disse, estou com preguiça, não vai à guerra não, você está doido? Deixa os meninos lá. Vou ficar aqui, de boa. Não é? A escolha dele não foi uma escolha pelo Espírito, foi uma escolha pela carne. Então, quando você for tomar decisões na sua vida, tome decisões com a bênção de Deus. Tome decisões com a graça de Deus. Tome decisões através da oração e não através do seu sentimento, do seu coração. É muito comum a gente tomar decisões por aquilo que está sentindo. Aquele rapaz me propôs um negócio, eu estou tranquilo, acho que eu vou fazer. Não, vai perguntar para Deus o que você vai fazer, querido. Vai perguntar para ele. Mas pastor, o negócio é bom, a coisa é bacana, parece que está tudo certo. Vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Pergunta para o Senhor primeiro como Ele quer que você faça. Aprenda a pedir direção para Deus. O que Deus estava mostrando para nós com aquelas 3 cruzes era isso. Aprenda a pedir direção. Aprenda a olhar e fazer as escolhas de forma correta. Nós temos que aprender a fazer boas escolhas em todo o tempo. Paulo tem uma vez que ele escreve aos Coríntios, ele diz assim: quando eu era menino, eu andava como menino, pensava como menino e agia como menino. Mas agora que eu sou homem, eu penso como homem, eu ajo como homem, eu falo como homem e vivo como homem. Nós às vezes precisamos deixar de ser menino. Deixar de ser menino. E tomar as coisas de forma correta. Fazer as coisas de forma intencional. Nós vamos fazendo as coisas de forma automática. Como se tudo fosse dar certo no final. Você vai fazer, boa. Mas e aí? Não, vai dar certo, vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai. Não, eu tenho fé. Você pode ter fé. Não é problema ter fé, ao contrário. É bom ter fé. Ótimo. Mas se você não perguntou para o dono da vida, não adianta você ter fé. Quem tem que dar decisões para nós é Ele. Se Davi tivesse recorrido ao Senhor e perguntado, Senhor, eu vou para essa batalha ou não vou? Deus ia falar para ele, vai filho, vai, porque está uma armadilha para você que você não sabe. Porque Deus sabe aquilo que a gente não sabe. Deus vê aquilo que a gente não vê. Deus ouve aquilo que a gente não ouve. Deus enxerga aquilo que a gente não enxerga. Então, quando a gente fala com Ele, Ele nos dá boas direções. Ele nos dá bom caminho. Ele nos dirige. Ele nos leva para onde o propósito dele quer nos levar. Então veja, se uma boa escolha adianta o meu propósito, uma má escolha também atrasa completamente o meu propósito. Por conta desse problema, por conta desse pecado, não é? Davi teve guerra entre seus filhos a vida toda. Lutando por reino, lutando pela vida, lutando. Ele teve um filho que invadiu o castelo, arrancou ele para fora, ainda tomou conta de todas as mulheres que ele tinha. O próprio filho. O próprio filho. O próprio filho. Então você imagina a encrenca que a gente arruma às vezes por conta de pequenas decisões que nós não pensamos, não organizamos. Eu não tenho tempo para orar, pastor. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Não faça nada sem oração. Não faça nada sem oração. Pastor, mas eu vou só, sei lá, vou trocar o carro. Precisa de orar? Precisa. Nossa, pastor, mas o carro nem é gente, tem que orar pelo carro. Não é orar pelo carro, é orar pela situação. Para que Deus abra portas, para que Deus te dirija, para que Deus te mostre o carro certo, o lugar correto, a coisa certa. Eu estava orando para trocar meu carro, desde o ano passado. E aí no comecinho do ano eu disse para a Sheila assim, vamos trocar. A gente fez uma poupancinha, preparou, fomos nos preparando. Mas eu nunca tinha comprado um carro financiado na minha vida aqui nesse país. Não fazia ideia de como funcionava. E aí fui num lugar, fui em 2, fui em 3. Aí um dia eu estou lá, quase desisti. Eu falei, cansei dessas conversas. Eu vou largar a mão, mais para frente a gente resolve isso. Não tem pressa. E aí eu estou olhando assim, um carro específico pulou na minha frente, assim, pum. Eu olhei para o carro e disse, tem alguma coisa aqui. Eu estava orando para Deus, me ajuda a comprar um carro. Esse carro apareceu do nada, eu fui na concessionária, sentei, negociei, acertei,
saí de lá, o contrato assinado e sem pagar a entrada. Sem pagar a entrada. Porque eu não levei o dinheiro para dar entrada. Eu fui negociar, fui ver o que ia dar. Eu já tinha ido em 2, 3 e estava tudo embolado. Eu falei, isso não vai dar certo. Vamos lá ver. Olha. Aí deu tudo certo. O cara falou, então tá bom, então. Tanto aqui, se eu dar entrada. Eu falei assim, não, mas eu não trouxe o dinheiro. Eu vou em casa buscar então, já volto. Falei para ele. Ele falou, não, faz o seguinte, assina aqui esse recibo aqui, esse acordo aqui que o senhor vai me trazer o dinheiro. Pode ir embora com o carro. Eu nem fui lá para buscar o carro. E voltei com o carro para casa. Por quê? Porque Deus dirigiu a situação da forma que Ele queria. Eu podia ter insistido nas outras lojas, estava meio mastigado o negócio, podia ter insistido. Ia dar errado. Ia dar errado. Ia dar errado. A Sheila só viu o carro na hora que ele trouxe. Ó, moço, o carro da senhora é esse aqui. Ai, que lindo. Glória a Deus, acertou. Até a mulher gostou. Aleluia. Não é? Então, quando Deus dirige, a coisa vai mais fácil. A coisa anda. A coisa anda. Eu fui embora da concessionária no sábado, fui embora da concessionária, levei o dinheiro da entrada para ele na terça-feira à tarde, quando eu saí do trabalho. De Manhattan, passei em New Jersey, deixei o dinheiro para ele de boa. Fiquei com o carro. Não é? Tenho certeza que em outro lugar o cara não ia deixar eu fazer isso. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Deus estava no negócio, pronto, acabou. Quando Deus põe a mão, as coisas caminham. Amém? Amém. Outra coisa interessante. Suas escolhas, elas podem matar o seu destino. Elas podem acabar com o seu destino profético. Elas podem acabar com aquilo que Deus preparou para você. Com aquilo que Deus desenhou para você. Com os planos que Deus fez para você. Às vezes a gente fica pensando que, eu estou aqui nessa vida e está tudo bem, estou trabalhando, estou correndo, minha casa, minha família, meu povo e tal. E acha que Deus tem plano para você, querido. Deus tem planos para a sua vida. Deus colocou você exatamente onde você está, porque aí Ele quer ministrar na sua vida. E Ele quer que você seja o ministro de Deus na vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. Deus não colocou nós aqui ao acaso. Eu não sei vocês, mas quando eu era jovem e não conhecia Deus, a gente tinha uma brincadeira, né? A gente dizia assim, cada um por si, Deus para todos. Né? Vamos lá, vamos brincar, vamos, cada um por si, Deus para todos. Quer dizer, se vira aí, se Deus te ajudar, ajudou, se Deus não te ajudar também, problema seu. Né? Mas não é assim que funciona. Nós temos a ideia de que Deus criou o mundo, criou a terra, criou os bichinhos, criou nós, jogou aqui dentro, aqui, subiu para o céu de novo, sentou no seu trono e está lá assistindo tudo de cadeirinha, só olhando a gente se matar aqui, se virar, se arrebentar. Não. Deus tem planos para a nossa vida. Deus tem planos para cada um de nós. Deus tem algo para mim, para o seu coração. Para nós, para cada um de nós, para a nossa família, para os nossos filhos. Deus tem planos. Ele nos programou, Ele nos preparou para isso. Ele não me mandou aqui para a terra e disse assim, ó, se vira aí, meu filho, vai que esse BO é seu. Não. Deus não lançou você aqui na terra e esqueceu que você existe. Ele tem um plano na sua vida. Pastor, mas será que Deus se importa comigo? Claro, claro. E as suas escolhas, elas podem matar este plano de Deus. Elas podem estragar esse plano de Deus. Ela pode tirar você do propósito de Deus. Você quer ver como aconteceu isso uma vez? Lá em Mateus, no capítulo 26, no versículo 14, 15, 16, tem uma historinha. Eu vou ler para você aqui. Diz assim, olha. Então, um dos 12 apóstolos, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou, o que me darão se eu entregar a vocês Jesus? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregar o Senhor aos sacerdotes. Veja, ele foi chamado para ser um dos discípulos. Jesus não escolheu ele por acaso. Jesus escolheu os 12. Jesus não escolheu eles sem oração. Se você for ler o Evangelho, você vai ver que ele passou uma noite no monte, orando. E na manhã seguinte ele sai recolhendo os seus discípulos. Chama Pedro, chama, vai chamando, vai chamando, vai chamando. E chama Judas.
Judas não foi escolhido por acaso. Deus tinha um plano para a vida dele. E o plano dele não era que ele seria o traidor. Qualquer um deles poderia ter sido traidor. Tanto que quando Jesus está na mesa e diz assim, um de vós que estão aqui vão me trair, 2 ou 3 perguntam, Paulo, será que sou eu? Será que sou eu? Sou eu? Tá com a consciência pesada, né? Serviu a carapuça, né? Pelo jeito andava dando mancada, né? Será que sou eu, Senhor? Não falei quem foi, é um de vocês. Então veja, não estava determinado, senão eu diria assim, olha, tem um aqui tal que vai me trair. Ele sabia que ele seria traído. Mas quem escolheu trair, não foi Deus que pôs no coração dele escolher trair. Deus tinha um plano para ele para ser um discípulo, um apóstolo como todos os outros. O coração dele levou ele a tomar as decisões. A Bíblia diz que ele deixou o diabo entrar no seu coração. Então veja, quando eu tomo as minhas escolhas baseadas naquilo que eu estou vivendo ou nos meus próprios interesses, porque a pergunta dele para os sacerdotes é essa: quanto vocês vão me dar para eu entregar? A Bíblia diz que ele também era ladrão, porque ele metia a mão na bolsa onde Jesus carregava o dinheiro do seu ministério. Ele já tinha um coração inclinado para o mal. E ele escolhe o quê? Perpetuar o mal. Ele vai para os sacerdotes e diz: quanto vocês vão me dar para eu entregar o Senhor? Quanto vocês me pagam por isso? Veja, quando as nossas decisões estão baseadas naquilo que nós vamos lucrar, quando as nossas decisões estão baseadas apenas naquilo que pode nos trazer benefícios, quando as nossas decisões estão baseadas apenas naquilo que eu preciso, eu quero ou necessito, ela vai dar errado, com toda certeza. Com toda certeza, ela vai dar errado. Então não tome as suas decisões pensando naquilo que é só lucro. Muitos de nós aqui tomamos decisões pelo lucro. Vou trabalhar esse domingo ou não? Mas e a igreja? E não sei o quê? E trabalho? Não trabalho? Vou? Não vou? Ah, mas eu preciso. Todos nós precisamos. É verdade. É verdade. Todos nós temos necessidades. É verdade. É verdade. Mas Judas, ele tomou a decisão no coração dele. Ele resolveu que ele não ia servir a Deus, ele ia servir ao dinheiro. Ele fez uma escolha. E a escolha dele matou o seu destino. Ele perdeu o ministério, ele perdeu a presença de Deus, ele perdeu a vida, e ele perdeu o dinheiro, e ele perdeu a vida eterna. Ou seja, ele só perdeu. Ele só perdeu. Por quê? Porque ele tomou uma decisão que matou o seu destino. As nossas decisões estão nos levando para onde? Essa é a pergunta dessa manhã. Pastor, eu não tomei decisão não de fazer um negócio desse, trair Jesus, não. Não estou falando que você tomou decisão nenhuma. Mas a minha pergunta é, as suas decisões, as decisões que você tem tomado, tem te levado para onde? Para onde as suas decisões te levam? Porque as escolhas, elas têm poder. Elas têm poder. O poder que nós temos na escolha é tremendo. Ele é fortíssimo. Ele é grande. Então eu e você temos que saber que tipo de decisões estamos tomando todos os dias. E para onde essas decisões vão acabar nos levando. Judas decidiu trair, entregar o Senhor. Por causa do quê? Dinheiro. Quem confia só em dinheiro, irmão, perde os verdadeiros valores. Não ponha sua confiança só no dinheiro. Não ponha sua confiança só no trabalho. Não ponha sua confiança só na sua inteligência. Não ponha sua confiança só naquilo que você pensa que sabe fazer. Ponha sua confiança em Deus. Se ele tivesse confiado em Jesus, ele não tinha entregue o Senhor. Ele não tinha trocado o Senhor por 30 moedas que ele só pôs a mão, mas nem viu para que servia aquilo, se dava para comprar alguma coisa ou não, porque ele perdeu aquele dinheiro no mesmo dia. Perdeu o dinheiro, a integridade, o caráter, a vida eterna, perdeu tudo. Perdeu tudo por conta de uma escolha errada. Quem nunca fez um negócio ruim na vida? Hã? Quem nunca fez?
Quem nunca fez, quando era menino, trocou uma bicicleta por outra velha que não valia nada, né? E achou que estava fazendo um negócio bom. Chegou em casa e o pai falou, pelo amor de Deus, você volta lá e desfaz isso. Quem nunca tomou, gente? Uma bicicleta, tudo bem, você resolve. Mas e a vida? E a família? E os filhos? Nós temos responsabilidades. Que tipo, as escolhas que você tem feito a partir daquilo que você está educando os seus filhos vão levar ele para onde? As escolhas que você tem feito em relação ao seu casamento vai levar seu casamento para onde? As escolhas que você tem feito acerca da sua família vai levar sua família para onde? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Porque às vezes a gente toma a escolha que é mais cômoda. Ah não, deixa eu resolver isso aqui assim hoje que tá fácil. Eu tiro esse problema da minha frente e vamos para o outro. Não. Empurrar com a barriga, como a gente diz, né? Não, vamos empurrando com a barriga aqui, lá na frente vai resolver. Não. Faça suas escolhas. Escolhas corretas que não vão matar o seu destino. Quantos homens, quantas mulheres, quantas famílias já foram desfeitas porque um dos dois tomou a decisão errada? Porque alguém fez uma gracinha, porque alguém deu um elogio, e perde-se um casamento, perde-se uma casa, perde-se uma família. Escolhas. Escolhas. Pequenas, como trocar que roupa pôr hoje de manhã, mas grandes, como que vai ser no meu futuro. Nós não podemos se perder em meio às nossas escolhas. Agora, há um porém aqui. Se as suas escolhas podem matar o seu destino, se elas podem atrasar o seu propósito ou acelerar também o seu propósito, há escolhas que podem acelerar os planos de Deus na nossa vida. Há escolhas que podem acelerar os planos de Deus na nossa vida. E nós falamos sobre ela já. Eu vou recordar você. 3 cruzes. 3 pessoas. Apesar de condenado corretamente, porque ele cometeu crimes, está ali acompanhando a multidão e brigando com o Senhor Jesus. Todo mundo está brigando com o Senhor Jesus. Ele também entrou na vibe, né? Entrou na pegada e foi brigar também. Mas há um outro que resolve tomar uma outra escolha, uma outra decisão. E ele toma uma decisão e diz, olha, eu entendi. Eu estou aqui nessa cruz porque eu errei. Mas esse cara aqui não. E falaram que ele é o Filho de Deus. Eu acreditei. Eu escolhi acreditar. E quando eu escolhi acreditar, eu fiz um pedido, uma oração. E eu nunca vi uma oração ser atendida tão depressa. A oração de um bandido. Você vai dizer assim, poxa pastor, eu sou melhor que ele. Eu não roubo, eu não mato. Veja, um homem simples, um homem condenado, um homem crucificado já, mas ele tomou a decisão de acreditar, de crer que Jesus era o Filho de Deus. E ele faz um pedido, Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele fez uma oração para o futuro, não foi? Para o futuro. Ó, Senhor, nem sei quando é, mas quando o Senhor vier, lembra-te de mim. Lembra-te de mim. E Jesus respondeu para ele, para hoje, para agora. Ele disse assim, fica tranquilo, filho. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Então as minhas escolhas aceleram o plano de Deus na minha vida. O que para ele parecia ser lá na frente, um dia, quem sabe, se tornou naquela hora e naquele momento. Por quê? Porque ele fez a escolha correta. Então há escolhas que atrasam o meu destino, atrasam. Há escolhas que matam o meu destino, há escolhas que aceleram o meu processo, aceleram. Mas há escolhas que me levam adiante muito mais quando eu entro debaixo da vontade de Deus. Então, entre debaixo da vontade de Deus, tome as suas escolhas debaixo da vontade de Deus, viva a sua vida debaixo da vontade de Deus e você vai ver as coisas se acelerarem, caminharem de forma diferente. Pastor, eu estou aqui lutando faz 30
Meu irmão, põe na mão de Deus, entrega na mão de Deus, coloca a tua vida na mão de Deus e você vai ver Ele acelerar isso de forma poderosa, de forma correta, de forma abençoada, de forma que as coisas virão sobre ti e você nem saberá de onde. Amém. Amém? Lá em Deuteronômio, quando Deus tira o povo do Egito, Ele coloca uma opção de escolha para o povo. No capítulo 30 de Deuteronômio, versículo 19, não pode errar essa palavra, né? Deuteronômio. A gente vê os irmãos errando de vez em quando aí, tentando sair essa palavra, sai tudo menos essa palavra, né? Deuteronômio, Deuteronômio, não sei o que lá, e sai qualquer coisa. Aí a pessoa se apavora, né? Mas lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, Deus chama o povo para perto e Moisés faz um clamor com eles e diz: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele dá a dica e fala assim: olha, escolhe a vida. Escolhe a vida para que vocês e seus filhos vivam. Qual a dificuldade nossa de escolher aquilo que Deus já mostrou para nós? Deus já mostrou para nós o que é bom. Por que a gente escolhe o ruim? Você vai ver a história depois, esse povo escolheu o ruim várias vezes. Várias vezes. Por que a gente escolhe o errado? Por que a gente toma decisões erradas? Por que a gente vive arrependido das decisões que tomou? Porque a gente não parou para pensar. Não parou para ouvir. Não parou para escutar. Não parou para orar e dizer: Deus, o que eu faço nessa situação? Quero desafiar você a aprender a fazer as suas escolhas com Deus. A fazer as suas escolhas debaixo da mão de Deus. Sabe, para nós homens é mais difícil. Aqui eu vou deixar as mulheres mais tranquilas, porque as mulheres são mais, às vezes, elas têm mais capacidade de ouvir do que nós. Não é verdade? Nós estamos dirigindo, estamos errados, perdemos a rua. Não é? Mas o GPS fala assim: vira à direita, não, direita na esquerda, o GPS não sabe de nada. Não é? Homem meio coração duro parece. Não é? A gente não gosta de receber opiniões dos outros. A gente não gosta de receber ideia dos outros. Alguém vem e fala assim para você: olha, usa o tablet assim, ó, é melhor, se você usar assim, dá mais certo. Não sabe de nada. Aí depois que a pessoa vira as costas, você usa como ela falou. E aí você vê que foi melhor. Mas na hora você não deu o braço a torcer. Por que nós vamos fazendo assim? Porque a gente quer manter essa pose de durão. Né? Eu quero ser durão. Quero ser durão. Sou homem, pô. Eu que decido por aqui, eu que resolvo, eu que faço. Eu sei. Eu dou um jeito. Mas a gente precisa aprender a render a Deus. Precisamos aprender a se render a Deus. Somos homens, somos o cabeça, somos capazes, temos saúde, temos inteligência, temos tudo isso. E é uma bênção. É uma bênção. Mas a gente precisa ter uma direção. E essa direção vem de Deus. Aprenda a tomar as suas decisões através da direção de Deus. Aprenda a tomar suas decisões através das escolhas de Deus. Aprenda a colocar tudo aquilo que você precisa, quer, necessita ou planeja. Coloque tudo na presença de Deus. Deixa Ele te dirigir, querido. Deixa Ele te conduzir. Deixa Ele ser o GPS da sua vida. Você vai ver que você vai chegar mais rápido. Você vai chegar inteiro. Você vai chegar sem prejuízo. Porque as nossas decisões às vezes atrasam o nosso propósito. Matam o nosso destino. Ferem nossos filhos. Precisamos voltar a ter uma geração de gente que consulta a Deus. A Bíblia diz que o profeta, ele ia consultar ao Senhor. A Bíblia diz que Davi, apesar desse erro todo dele, mais tarde você vai ver ele indo para a guerra, e aí ele aprende. E aí os inimigos se levantam contra ele, ele vai no profeta e diz assim: e aí, profeta, consulta a Deus aí para saber se eu saio contra meu inimigo ou não.
O inimigo já entrou na casa dele, já arrebentou tudo, roubou tudo, pegou tudo dele. Mas ele foi perguntar ao profeta, e agora? Vou atrás do meu inimigo ou espero aqui? Nós queremos tomar a decisão, às vezes, pelo calor da situação. Não é? Não, pastor, o cara entrou aqui na minha casa, pegou minha coisa e saiu correndo, eu vou correr atrás dele. Pergunta para Deus se é para você correr atrás dele. Ah, pastor, eu vou perder tempo. Talvez você está ganhando. Talvez você está ganhando. Você vai correr atrás dele, vai te dar um tiro, vai te... Né? Um carro te pega. Pergunta para Deus primeiro. Pergunta para Deus. Nós temos que aprender a tomar decisões baseadas em Deus. Quando você coloca a tua vida nas mãos de Deus, Ele não vai dar para você decisões erradas. Ele não vai dar para você decisões que vão te fazer mal. Ele não vai dar para você decisões que vão dar errado no final, que vão te trazer prejuízo. Ele não vai. Ele não vai. Sabe por quê? Porque eu já disse, Ele escuta o que eu não escuto, Ele vê o que eu não vejo. Ele enxerga o que eu não enxergo. Ele já está lá no futuro, Ele está querendo chegar, Ele já está lá. Ele já sabe o que vai ser. Aquela decisão que você tomou ontem vai refletir só daqui a um ano. Mas Deus já sabe a resposta. Se eu tivesse conversado com Ele, tinha dado a resposta correta. Para você está tudo bem. Você acha que só daqui a um ano que você vai ver o prejuízo. Se tivesse falado com Ele, estava tudo pronto e organizado. Tudo em ordem. Tudo em ordem. Sabe por quê? Porque eu bem sei os planos que tenho acerca de vós. Eu bem sei as escolhas que fiz acerca de vós. Plano de paz e não de mal. Mas a gente sempre acha que Deus não está preparado para resolver meus problemas. Não é? Ah, pastor, falar com Deus, e Deus não está preocupado com a minha vida? Cara, Ele te criou, Ele te fez, Ele te chamou. E você vai dizer que Ele não está preocupado com você agora? Que falta de fé. Claro que Ele está preocupado. Ai, pastor, preocupado com o meu carro? Claro! Se eu compro o carro errado, não consegue pagar a prestação, quebra, arrebenta meu orçamento, arrebenta minha vida. 90% das brigas de casal é o quê? Ou porque tem pouco, ou porque tem muito. Mas é aqui o problema. Se tem pouco, dá problema. Se tem muito, dá problema também. Dá problema também. O problema não é o dinheiro. Então veja, Deus quer colocar em você, Deus quer dirigir a sua vida. Deus quer direcionar você. Deus quer levar você para o caminho perfeito. Há uns dias atrás nós falamos sobre essa palavra. Eu vou na frente, eu vou aplanando o caminho, diz o Senhor. Eu vou aplanando o caminho. O que é aplanar o caminho? É arrumar o caminho para mim. O caminho que ia ser assim, Ele vai aplanando e eu vou reto, tranquilo, sereno. Agora, você quer ir? Vai. Como diz os meninos, ema. Cada um com seus problemas. Não é? Ou você pode escolher, Senhor, vai na minha frente. Cantar igual a Cassiane, Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos. É uma escolha. 2 ladrões. Uma escolha. Um ganhou a vida, o outro continuou no caminho que estava. Os 2 estavam indo para o mesmo lugar. Mas um resolveu mudar. Os 2 estavam indo para o mesmo lugar. Um resolveu mudar. E o prêmio veio na hora. Na hora. Para onde as suas escolhas têm te levado? Para onde as nossas escolhas vão nos levar? Para onde as nossas escolhas vão nos levar? As suas escolhas vão definir o seu sucesso ou o seu fracasso. As suas escolhas vão definir o seu sucesso ou o seu fracasso. Então hoje, como diz o Senhor, eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vivam vocês e seus filhos. Para onde as suas escolhas estão te levando? As suas escolhas hoje vão definir o seu futuro. As nossas escolhas hoje definem o nosso futuro. Para onde as tuas escolhas estão te levando? É tempo de tomarmos decisões. É tempo